Alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula e hoje falando um pouco da nossa avaliação, tá bom? Então estou disponibilizando ela lá no sistema Delta, lá no sistema Plural, as orientações de sempre, né, pessoal? Colocar o nome sempre nas atividades, se você optar por imprimir ou fazer no caderno, tire a foto assim, não tire assim, não tire assim, porque senão ela vai ficar só em uma parte da prova e eu não vou conseguir ler o resto. Tá? Antes de enviar as fotos, verifique se está se tá nítida, se tem como ler. Faça preferencialmente a caneta, porque ver de lápis é muito complicado. Para as pessoas que tiram print, também observem se está toda a questão, tá? Se não está pulando nada, se não está comendo nenhuma alternativa. Tá? Hoje, gente, eu não estou usando aqui o meu Word. Eu estou usando o sistema da própria Google, que é o do Google Docs, onde vocês podem abrir documentos de texto assim e fazer as suas avaliações caso a pessoa que não tenha, por exemplo, um Word. Ou, na hora que você fizer algumas pessoas fazem essa avaliação pelo celular, por aqui, e me mandam um print, tá? Vocês podem salvar. Vim aqui, salvar como documento ou fazer um download, e você escolhe o formato, tá? Você pode preencher aqui e depois salvar num outro formato, ou em PDF, ou em um Word e me enviar para mim, porque assim é bem mais fácil fazer a correção, tá, gente? Agora, sem mais delongas, vamos lá, tá? Questão 1. O que são zonas hidroconflitivas? Dê exemplo dessas áreas no Oriente Médio. Então a gente falou dessas áreas hidroconflitivas e eu dei dois exemplos no Oriente Médio e dei um na África também. Tá? No livro de vocês traz só uma dessas questões, lá na Mesopotâmia. Eu dei outra do Oriente Médio e dei uma ainda sobre a África. Então tá bem fácil essa questão, tá bom? Questão 2. Explique os motivos para o separatismo do Kurdistão. A gente teve uma aula também sobre o Kurdistão, a população curda. Por que eles querem se separar? Primeiro, né, o que é o povo curdo? E por que os curdos querem um país independente? Lembrando, né, os curdos estão ali, Turquia, Síria, Iraque, Irã, parte da Armênia. Né? Por que esses curdos não moram nesses países? Por que eles querem um país só para eles, um país independente, o chamado Kurdistão? Questão bem fácil também, beleza? Questão 3, gente, uma questão também muito fácil, tá? A gente vai associar as três grandes religiões abraâmicas, monoteístas, com as sentenças, tá bom? Então eu tenho aqui A, judaísmo, B, cristianismo, C, islamismo. E tenho aqui a primeira sentença. Religião mais antiga, pautada na Torá e nos 10 mandamentos de Moisés. Historicamente, construiu seu reino em Jerusalém. Beleza? 2. Mais recente entre as três religiões. Surgiu na Península Ibérica no século... Aqui, perdão, é século 7. Tá? Deixa eu já conversar aqui. Espalhou-se por todo o Oriente Médio, norte da África, Península Ibérica e Espanha e Portugal. Península Ibérica, gente, é Espanha e Portugal, tá bom? E, por último, religião que partilha os textos sagrados do Antigo Testamento, mas com o acréscimo dos evangelhos. Tá bom? Então, bem facinho também, gente. Você vai ver qual sentença que é e colocar A, B, C. Tá bom? Nenhuma se repete, beleza? Vamos lá, questão 4. Sobre a questão da Palestina, considere V para verdadeiro e F para falso. A. A região da Palestina sempre foi ocupada por árabes islâmicos. B. Em 1948, a ONU propôs a partilha do território entre islâmicos e judeus. C. O avanço de Israel sobre a Península do Sinai e o controle de Porto Said deu origem à Guerra do Canal de Suez, em 1953. D. Aproveitando-se de uma data sagrada para os judeus, Egito e Síria atacaram Israel em 1973, em um conflito que ficou conhecido como Guerra do Yom Kippur. E última, a geopolítica do Oriente Médio é complexa e instável, podendo sofrer grandes mudanças em pouco tempo. Aqui, pessoal, vocês precisam ter atenção, porque tem algumas coisas
falando de algumas regiões aqui bem específicas, Port Said, Península do Sinai, Guerra do Canal de Suez, Guerra do Yom Kippur, Partilha. Então, prestem bem atenção naquilo que vocês vão assinalar. Leiam com atenção que não tem erro, tá bom? Questão 5. Explique por que a cidade de Jerusalém é considerada sagrada para as 3 grandes religiões abraâmicas. Falamos disso também, das 3 grandes religiões e por que Jerusalém é sagrada para as 3. Inclusive, isso é motivo da briga. Porque se fosse só para os judeus, deixa com os judeus tranquilo. Se fosse só para cristãos, deixa para os cristãos, é tranquilo. Se fosse só para os muçulmanos, deixa para os muçulmanos e é tranquilo. Mas não, é sagrada para as 3 religiões. Por quê? Menciona lá o motivo de cada um dos motivos das 3 religiões considerarem Jerusalém uma cidade sagrada. E, já seguindo, né, vem a questão 6. Visando reduzir os possíveis conflitos em Jerusalém, a primeira proposta de partilha da Palestina, em 1948, pela ONU, colocava a cidade em regime de corpus separatum. O que seria esse status especial de Jerusalém? Mencionei sobre isso também. Aquele vídeo extra que eu deixei sobre de quem é Jerusalém menciona isso também, tá? Lembrando, pessoal, foi a ideia da ONU fazer esse corpo separado. Não funcionou. Mas o que seria esse status especial de Jerusalém? Tá bom? Questão 7. O que é uma diáspora? E existem outras diásporas além dos judeus? Eu falei um pouco disso também, né? O que é uma diáspora? Mencionei bem o que é. O caso da diáspora dos judeus é bem específicas. Então você vai descrever para mim o que é uma diáspora e falar de alguma outra. E já adiantando, existem outras, tá? Então, quais são? Menciona uma, descreva um pouquinho de alguma outra diáspora, beleza? E por fim, uma colherzinha de chá para vocês, que é a questão bônus, a questão 8. Né? E ela diz o seguinte: o que foi o movimento sionista e como ele auxiliou na criação do Estado de Israel? Tá? A gente trabalhou aí nas últimas 3 aulas, eu acho, falando só sobre a formação do Estado de Israel e os conflitos, não é? Mas antes disso veio o movimento sionista. O que foi esse movimento e qual que foi o papel dele dentro da criação desse Estado de Israel? Beleza, pessoal? A prova não está difícil, até porque muitas das coisas é do cotidiano de vocês. Se vocês assistem jornal, qualquer coisa assim, ou tá na internet mesmo, vem alguma notícia de Israel e Palestina, então vocês já sabem. Algumas coisas, igual aqui a questão de verdadeiro e falso, não é que tenha pegadinha, mas vocês têm que ler com atenção, ver qual que é a guerra, o que estava acontecendo lá, mas de modo geral a prova está bem fácil. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, boa prova e até a nossa próxima aula.